Meu aluno, tranquilo? Mais uma aula dessa matéria, essa linda matéria, essa linda disciplina, História. Avante! Vamos embora. Estudar a história do Ceará. Nesse tópico falaremos um pouco sobre a emancipação do Ceará. Vai ser coisa, nossa, é detalhes, são pequenos detalhes. Vamos lá, vem comigo, segue o fluxo. Emancipação do Ceará. A relação de Ceará com Pernambuco. A relação de Ceará com Pernambuco, ela sempre foi muito importante. Por quê? Primeiramente, Ceará ele foi subordinada à capitania de Maranhão e Grão-Pará. No Brasil, ou seja, ela foi subordinada em primeiro momento a Pernambuco e depois ela foi subordinada em primeiro momento à capitania de Maranhão e Grão-Pará e depois ela passou a ser subordinada a Pernambuco, e principalmente pela localização estratégica militar que o Ceará tinha com relação a Pernambuco. Pernambuco esse que era era o principal nome na época do período colonial, quando estamos tratando disso. Ou seja, Pernambuco que tinha o açúcar como seu principal produto e o que dava mais lucro à coroa, o açúcar pernambucano. Ou seja, o Ceará ele detinha de uma posição estratégica militar bastante importante em relação a Pernambuco. Ou seja, isso era bastante importante. Quando estamos tratando de contexto colonial, meu aluno está sempre tocando nessa tecla. Estamos falando de 1500 até 1822, meu aluno. Esse lapso de tempo. É bom você saber, entender de qual período você está tratando, para você aperfeiçoar seu estudo. Ou seja, quando estamos falando do Ceará, a primeiro momento nós temos um parcial abandono do Ceará. Porque quando Portugal chega aqui, Portugal chega com dois projetos. Um projeto agrícola e um projeto metalístico. Ou seja, falando do Ceará aqui, que é o foco da aula. Metal precioso, ouro, prata, tem aqui no Ceará? É encontrado? Em primeiro momento? Até depois mesmo. Não. Beleza. Tá. Vamos lá. Produto agrícola principal do período colonial. Qual que é? Cana-de-açúcar. Muito bem, meu irmão. Você é 10. Muito bem. Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é viável implantar aqui no Ceará? É, meu aluno? O clima, o solo, tudo mais, é viável? Não. Então, beleza. Os dois projetos da coroa portuguesa, que é o projeto metalístico e o projeto agrícola, não deu certo. Ou seja, isso explica o parcial abandono em relação à capitania do Ceará, em relação ao Ceará. Ceará só vai ser efetivamente olhado assim a partir do momento de interiorização da ocupação, ou seja, quando começa-se a interiorizar com o gado, ou seja, vai criando pequenos núcleos, depois vem a charqueada, o algodão, a cotonicultura, as charqueadas, a pecuária extensiva. Mas no primeiro momento, Portugal não tem nenhum interesse com o Ceará, a não ser questão estratégica militar. Ou seja, para expulsar os franceses lá do Maranhão, para servir de ponte para a coroa portuguesa com a ligação para Pernambuco. Ou seja, o interesse de Portugal com o Ceará é esse. E por isso é o que vem chamando, que é conhecido como uma colonização tardia. Então vai ser na segunda metade do século XVII, ou seja, 1650 para frente, que o Ceará vem ser efetivamente ocupado e conquistado pelos europeus. Entre 1621 até 1656, o Ceará, que era escrito assim mesmo, não foi erro, o Ceará Grande foi vinculado ao estado do Maranhão e Grão-Pará. A partir de 1656 até este ano aqui, 1799, o Ceará ele vai sair de ser subordinada, vinculada ao estado do Maranhão e Grão-Pará, para ser subordinada a Pernambuco, meu.
Pernambuco. 1799. Avante. Transferência para o vínculo de Pernambuco, a partir de 1656. O governo do Capitão Mor. Beleza, beleza. Vamos lá. O que era o Capitão Mor? Meus guerreiros, minhas guerreiras. O Capitão Mor era um governador da época, ou seja, era o maior alto cargo que você poderia chegar com relação às capitanias hereditárias. O ser Capitão Mor, você tinha algumas funções do capitão, do governador Mor. Capitão Mor, governador. Ou seja, a organização política e administrativa seria dividida em três agora. Teria a função do Capitão Mor, a ouvidoria e a Câmara dos Vereadores. Vamos destrinchar cada ponto desse aqui. Vamos lá. Função do governador, capitão, do Capitão Mor. Capitão Mor. Então, hífen. Ele era responsável pela defesa da capitania, pela fiscalização das câmeras e nomear comandantes. Meu aluno, a princípio, só tinha o Capitão Mor, não tinha a ouvidoria e os governadores. A ouvidoria seria meio que uma espécie de judiciário, para você entender. Judiciário. E a Câmara dos Vereadores, legislativo. E o governador, o executivo. Quem efetivamente mandava. Só que no primeiro momento só tinha a figura do executivo, só tinha a figura do governador. E isso vai ter algumas consequências. Terão algumas consequências, tais quais o abuso de poder, o acúmulo de poder que vai ser detido na mão desses governadores, vão fazer com que ele abuse de certa forma. É natural do ser humano, quando deter algum certo de vantagem, algum certo tipo de poder, ele impor ao outro, se impor ao outro. Era o que vinha acontecendo com os Capitão Mor. Ele não tinha essa parte, em princípio, logo no início, da ouvidoria. Era somente a defesa da capitania, fiscalização das câmaras e nomear comandantes. E tinha uma centralização muito grande, mano. Centralização gigantesca na figura do capitão. Deu para entender? Avante, avante. O primeiro Capitão Mor do Ceará é chamado de Álvaro de Azevedo. Nossa, eu não consigo escrever mais, pelo visto. Álvaro de Azevedo. Vamos lá. Álvaro de Azevedo. Esse Álvaro de Azevedo, você já deve ter visto no bloco anterior, que ele foi responsável pela expulsão dos holandeses. Ele vai lá lutar para poder expulsar os holandeses aqui do Ceará, o Capitão Mor. Ou seja, ele vai fundar a capela de Nossa Senhora de Assunção. Essa capela teria sido criada, ela foi criada pelos holandeses e foi batizada com o nome de Schonenbosch. Creio eu que assim que escreve. Mas era isso, primeiramente, que era o nome da capela. Quando tem a expulsão dos holandeses e com o Álvaro de Azevedo com expulsos holandeses, ele batiza novamente esse Schonenbosch, coloca Nossa Senhora da Assunção. Foi o nome dado a essa capela. Ou seja, Álvaro de Azevedo ele vai ser responsável pela Capela de Nossa Senhora da Assunção, expulsão dos holandeses. Ou seja, e é muito comum, muito comum, quando estamos tratando desses capitães donatários, ter dificuldades na colonização devido ao quê? Ao desinteresse da metrópole, que era Portugal. Metrópole Portugal, ela não tinha interesse, a não ser em Pernambuco, porque era até certo momento, tá? A não ser em Pernambuco, porque vinha dando tanto lucros para ela. Depois que Pernambuco passou a não ter essa expressividade no mercado internacional, nem aí, se vira aí, Pernambuco.
E simplesmente isso, ou seja, a dificuldade da colonização que é enfrentada pelos capitães donatários, pelos capitães mortos, é muito comum nessa época de não ter um apoio expressivo da metrópole de Portugal. A falta de recurso, que era comum nessa época de não ter recursos o suficiente para explorarem esses grandes lotes de terra, para você explorar, tomar conta, dominar comandantes. Não, era gigante. Era papo, era coisa de ser doada a você. Você fala lá, se vira, povoa, prospera essa cidade, eu quero essa cidade pronta. E esses dois pontos aqui. A Câmara de Vereadores e a ouvidoria. O que era a ouvidoria? A ouvidoria seria como o judiciário, ou seja, era como uma fiscalização administrativa. Essa fiscalização administrativa, essa pessoa, para ser o ouvidor-mor, ele era indicado pelo rei. Ou seja, o rei chegava lá e indicava, eu vou indicar Rafael para ser ouvidor-mor da capitania de Pernambuco, da capitania do Ceará. Ou seja, ele iria fiscalizar esse... Ou seja, servia de uma fiscalização administrativa que seria para fiscalizar esse capitão-mor, ver se ele está fazendo tudo ok, ver o que está acontecendo com esse capitão-mor, se ele não tem nenhum desvio de verba, nem nada do gênero. Essa ouvidoria ela foi criada em 1723 e teve sua sede na vila de Aquiraz. E ela marca uma disputa entre os poderes, ou seja, os poderes agora que não mais centralizado 100% na mão do capitão-mor, tem uma descentralização de poder. E também tem isso aqui, a Câmara de Vereadores. Câmara dos Vereadores, Câmara de Vereadores. Essa Câmara de Vereadores, ela é a primeira coisa efetiva, essa primeira participação efetiva de civis na administração colonial, ou seja, os civis participando da administração. E quem participava dessa Câmara de Vereadores era tido como ou vereadores ou popularmente conhecido como os homens bons. Mas assim, homens bons até que ponto? Porque há uma sátira, há uma ironização desse termo homens bons. Porque de bom não tinha nada, era realmente o cão chupando manga, porque os caras eram grandes proprietários de gente, grandes latifundiários, ou seja, muitos deles eram autoritário, torturador, defendia seus próprios interesses, ou seja, não tinha uma representatividade do pessoal, nessas pessoas, nesses homens bons. Aqui é onde vai morar o problema. Aqui é toda a confusão. A criação da primeira vila. Quando Pernambuco, o Ceará, ele era subordinado a Pernambuco, mas não significa que ele não tinha nenhuma independência. Ele tinha lá os seus capitães mores, as suas ouvidorias, os homens bons, mas ele era subordinado. Vem e autorização para a criação da primeira vila. Ou seja, essa primeira vila foi em 1699 e foi que saiu a autorização para a criação dessa primeira vila. Só que aí que mora o problema. Não determinava o lugar exato do Pelourinho. Tá, Rafa, mas o que é o Pelourinho? O Pelourinho é a marca que eleva um certo local à capitania de vila. Ou seja, quando chega assim, funda uma vila lá no Ceará. Tá, mas aonde? Não especificou, a coroa não especificou. E é isso que vai gerar o confronto. Que vai ser entre esses três abençoados. A Aldeia do Forte, o Aldeia do Ceará, a Vila Velha e Alquiraz. As disputas pela localização, esses três aqui disputaram essa localização do Pelourinho.
Um ano depois da saída da vila, da autorização da vila, ele vai ser instalada a vila no Arraial do Iguape, em 1700. Só que isso não vai durar muito, vão ter intervenções de autoridades externas, ou seja, a vila junta a Fortaleza de Nossa Senhora de Ascensão, juntou, vai à Fortaleza, as constantes transferências, tanto que só em 1713 essa vila efetivamente vai para Alquiraz. Ou seja, em 1713, meu aluno, 1713, saiu a autorização para a fundação da primeira vila no Ceará, em 1699. Em 1626 é que essa vila vai ser transferida para Fortaleza. Então, meu aluno, era basicamente isso. As funções que tinha do capitão-mor, do ouvidor-mor, da Câmara de Vereadores, essas disputas que teve entre do Pelourinho, como não saiu um local exato, vão ter as disputas como aqui bem coloca, a Aldeia do Forte, ou Aldeia do Ceará, a Vila Velha, Alquirai, vão disputar essa localização do Pelourinho. E ela vai ser instalada no Arraial do Iguape em 1700. Só que vai ficar numa constante transferência. Em 1713, que essa vila, o Pelourinho, efetivamente vai lá para Alquiraz. Que 13 anos depois sai de Alquiraz para Fortaleza, em 1726. Então, meu aluno, basicamente é isso. Quando estamos tratando de emancipação do Ceará, é isso, a organização política e administrativa, isso marca uma das primeiras tentativas de organizar o Brasil primeiramente, de organizar o Brasil efetivamente, ou seja, mandar capitães-mors para organizar aqui o Brasil, ouvidoria e a Câmara de Vereadores. Então, meu aluno, basicamente é isso. Então, continua papirando, faz resumos, vê a aula novamente, ficou com dúvida, entre em contato no meu Instagram. E tamo junto, vamos para cima, essa gloriosa vai vir. É nóis. Valeu, meu aluno.